Pessoal, namastê, Chico Penteado do programa Diálogo Cósmico. Vamos fazer a parte 2 do Debbie Jordan, né? Da limitação dos 15 minutos, eu vou terminar a história. Tá dando continuidade à história da Debbie, né? É muito curioso em que ela pega a arma, né? Ela sente que tem uma coisa estranha na casa, ela pega a arma descarregada e ela fala assim: eu não sou boba, né? Eu sou a maior covarde do mundo. Eu não sabia, não sei porque minha mãe me chamou de volta. Eu nunca teria saído, na verdade. Eu teria pegado o carro, né? O que ela teria feito normalmente, né? Sabendo que tem uma coisa esquisita na casa. Ela teria pegado o carro, pegado sua avó, sua mãe e as crianças e seguido dentro do carro e saído da casa o mais rápido possível. Quer dizer, ela imaginando racionalmente o que ela teria feito numa situação de achar que tem um intruso tentando entrar na casa, ela tem um carro, ela tem uma garagem, ela ia pegar e tentar sair pela garagem. De carro, né? Lógico. Ela não podia lembrar. E aí depois, numa conversa posterior, ela conversa com a mãe, que é a avó das crianças, e pergunta por que ela só chamou depois. E uma semana depois ela estava lavando os pratos ou alguma coisa assim na cozinha e de repente comentou: "Ah, sim, querida, eu lembrei porque eu chamei para você na semana passada para voltar. É que eu vi uma bola de basquetebol brilhante perto do comedor dos pássaros. Tinha um negocinho para dar comida dos pássaros." Falou assim: "Eu percebi uma bola de luz estranha." Fala isso com uma naturalidade. Não entendeu aquilo como um UFO, né? Ah, ela falou assim, era uma coisa muito suave de se olhar, né? Como se alguém estivesse usando uma lanterninha, né? E foi ficando pequena e pequena até desaparecer, né? Eu ainda lembrava da luz, né? Quando eu fechava os olhos. Você entende o que eu quero dizer? Sabe aquela sensação quando você olha e lembra da luz, né? Você olha para uma luz e fecha o olho e vê ainda a marca na retina, né? Peguei a arma e caminhei para o jardim, para o quintal. Fui para a bomba da água, ver o que tinha lá, na bomba da piscina, nada. Decidi caminhar em direção à garagem para ver se podia encontrar meu cachorro. O cachorro tinha sumido, né? A cachorra estava no cio e por isso eu tinha deixado na garagem. Encontrei a cachorra. Ela estava estava fazendo corpo duro debaixo do caminhão do meu pai. Um pequeno caminhão do meu pai. Tipo uma picape que ele tinha. Tentei agarrar a cachorra e tirá-la debaixo do carro. Normalmente ela deveria ficar. Normalmente ela vinha com facilidade. Ela era minha cachorra. Mas alguma coisa tinha apavorado a cachorra. Ela grunhia e chorava e ficava saindo, tirando a pata da minha mão. Assim deixei ela lá. Decidi vou continuar olhando a garagem. Alguma coisa tinha apavorado a cachorra demais. E seja lá o que fosse, estava ainda na garagem. Né? Saí de lá com a minha arma, né? E gritando para que a coisa saísse imediatamente. O lugar estava vazio. Parecia, eu olhei por trás de alguns cobertores vazios. E tudo mais que havia naquela garagem, não encontrei nada. Decidi que não ia encontrar, percebi que não ia encontrar ninguém lá. E assim, mas de repente tive uma sensação como se meu corpo estivesse pegando fogo. Começa uma sensação estranha do nada. Minha pele e meu corpo começaram a queimar. Parecia que tinham jogado ácido em mim. E eu pensei, eu preciso sair daqui imediatamente, né? Comecei a correr rumo à saída de pedestres, né? E fui atingida, né? Ela, Deb, por algo muito brilhante e de sensação elétrica. Eu nunca tinha sido atingida por um raio, mas eu posso imaginar que é exatamente isso, que eu diria que é exatamente isso que me aconteceu. Eu achei que tinha sido atingida por um raio elétrico bem no estômago. O comichão, aquela coceira, aquela queimação elétrica, moveu-se para as minhas pernas e para os meus pés, né?
atingiu minha cabeça e atingiu as pontas dos meus dedos. Senti cada molécula do meu corpo vibrando. Eu não podia me mover. Eu só não sabia por que essa luz era... Eu não entendia que era aquela luz tão brilhante. Eu não poderia sobreviver a mais de alguns poucos minutos daquilo. E eu tive a sensação que uns poucos segundos eram como se fossem muitos minutos. Eu tinha certeza que eu não sobreviveria a mais do que alguns poucos segundos daquilo. Eu pensei na hora, esta é a hora da minha morte, eu já morri. É essa a sensação de estar morrendo. Eu estava tremendo e queimando e estava vibrando dentro do meu corpo. Mas o brilho desapareceu. Logo. Então, a sensação vibratória e de choque elétrico começou a desaparecer. Mas eu ainda não podia me mover. Eu via algumas pequenas coisas. Comecei a enxergar novamente aos poucos. Quando alguém bate uma foto com um flash na sua cara. Eu comecei a ver grandes pontos, comecei a ver que alguns pontos da minha visão estavam cegados, mas eu ainda podia ver algum movimento e vi algumas sombras, né, que eram do tamanho... eu podia ver uma sombra de algum movimento de algum movimento no meu jardim. Eu podia sentir que alguém estava puxando o meu ombro e que podia me puxar para baixo, e que parecia estar me puxando para baixo. E eu senti uma sensação como uma facada no meu ouvido direito. Eu podia ouvir alguém dizendo que se desculpava e que lamentava que tivesse causado dor. E então eu já estava do lado de fora da casa, não sei como, né, na passarela dos pedestres. Eu vi uma bola de luz suave diretamente em minha frente. Era do tamanho de uma bola de basquetebol e estava mais ou menos a 1,70 m de altura. A luz se movia lentamente para cima e para baixo, como se estivesse olhando para minha cabeça, me examinando da cabeça aos pés, né? E depois se moveu em direção a essa criatura com cabeça de ovo. Ele desapareceu. Ela não enxergava que era um Grey, mas era um Grey. Depois ela, entendeu? Ela viu que ela não conseguia ver direito porque ela estava com a visão borrada. Ao meu lado, eu podia ver uma coisa na casa da piscina, né? Uma coisa com cabeça de ovo, de mais ou menos... eu podia ver também seis elementos em pé ao meu redor. Haviam vários pontos no jardim. Eles pareciam fazer uma linha ao meu redor à esquerda. Eles eram pequenos. Eles pareciam criancinhas com cabeção, grandes na cabeça e ficando com pezinhos pequenos. Eu não podia ver muitos detalhes, eu só via silhuetas. O resto do evento ficou confuso pelos próximos 20 anos da minha vida. Eu só lembro de ter ouvido alguém dizer, acabou. E eu lembrava das crianças, dos Greyzinhos, né? Eu pensei... E depois eu lembrei não, desculpa. De repente lembrei das minhas crianças. E gritei, minhas crianças, meu Deus. E ouvi a voz dizer que as crianças estavam bem. E ouvi o meu nome sendo chamado. E eu consegui me mover e comecei a andar de volta para casa, pela entrada da cozinha. Cada passo que eu dava, as memórias vinham voltando e desapareciam. E depois eu encontrei minha mãe na porta de trás, na porta da cozinha, e não me lembro de mais nada. E depois entrei pela garagem e disse para minha mãe, está tudo bem. E com isso ela se acalmou com isso. E como se estivesse lá em pé e parecia estar meio abobada. Mesmo assim ela respondeu a minha voz. Deixei minha mãe de volta e voltei para a casa dos vizinhos. Olha que loucura. O que é o pós-abdução, né? Como a pessoa tem uma manipulação. Ela ainda volta para a casa dos vizinhos. Quando eu cheguei lá, eles estavam nervosos comigo. Eles disseram que iam chamar a polícia porque eu não liguei e já tinha se passado 2 horas.
né? E eu só tinha lembrado de ter vivido 15 minutos. Eu não tinha explicação para aquilo, e eu fiquei ainda mais confusa do que eu já me sentia. Eu não me senti bem e disse que preferia voltar para casa e dar uma nadada na piscina, ao invés de costurar naquele dia. É engraçado, pós-abdução a pessoa fica completamente boba, né? Depois daquela experiência, ela se sentiu suja e queria entrar na água. Convidei ainda a minha mãe, a avó das crianças e as crianças, né? Mas como eles foram caminhando, né? Isso já era 11h10 da noite, né? Não era comum para ela nadar à noite. E ela tinha deixado os vizinhos às 8 horas da noite, ou seja, já tinha se passado 3 horas, né? Ela caminhou na piscina. E aí as crianças começaram a gritar, au, out, 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 out em inglês, né? Quer dizer, porque os pés delas estavam queimando. E elas sentiam uma dormência nos pés, né? Assim que chegamos na piscina, as crianças disseram que conseguiam andar, embora sentissem uma dormência estranha nos pés, né? Ficamos na piscina por apenas 15 minutos e eu de repente comecei a sentir náuseas e da mesma forma as crianças. E, né, mesmo sem colocar a cabeça debaixo d'água, eu podia ver um halo de luz em volta das luzes, quer dizer, ela havia tudo meio borrado, né? E ela pegou as crianças e levou todo mundo para a cama. Acordando na manhã seguinte, ela não abria mais os olhos. Eles estavam completamente inchados e ela foi ao pronto-socorro. No pronto-socorro foi levada à sessão de oftalmologia, onde o oftalmologista perguntou se ela tinha olhado para uma solda incandescente ou para a luz do sol por um longo período, coisa que ela negou. Levou muitas semanas para ela voltar a enxergar novamente. No 4 de julho daquela semana, o resto da minha família estava na piscina, como se fala, num churrasco, e o seu sobrinho percebeu que havia uma marca de queimado no solo. Esse arco tinha 60 minutos, tinha 1,5 metro de largura, e a grama estava marrom e queimada. As árvores ao redor do casa também estavam queimadas, né? Aí ele descobre que depois houve essa marca de queimado, né? Diz assim, ele mesmo já disse, esse primo, isso é uma marca de UFO, né? Isso é uma marca de UFO. E ela falou assim, o que acontece, o que está errado comigo, com ela? E ela começou a ficar em pânico, porque associei ao evento. Senti meu coração bater forte. Começava a bater, comecei a sentir uma palpitação. Eu comecei a desmaiar. Eu tinha lembrado, eu já não precisava da hipnose para lembrar. O simples fato dela olhar para aquela marca fez ela lembrar tudo. Entendeu? Aquilo, vamos dizer, foi um gatilho. Isso às vezes acontece. Existe um gatilho de memória. Às vezes não é necessário chegar a uma hipnose para lembrar de uma abdução. Se você lembra um objeto ou alguma cena que aconteceu durante a abdução. Então, às vezes você olha para uma mesa, uma cadeira, um bicho, qualquer coisa que estava presente na hora e você lembra da abdução, né? Isso foi o segundo caso. Ela desmaiou durante o churrasco, lembrando o que aconteceu com ela. Eu vou fazer uma terceira parte breve para concluir o caso.